Olá, professor, boa noite. Nós vamos dar início à apresentação do nosso artigo científico, onde o tema abordado foi a inteligência artificial e seu impacto na formação de administradores e contadores. Introdução do estudo com o tema a inteligência artificial e seu impacto na formação de administradores e contadores, uma análise bibliográfica. Atualmente, a IA ela está presente em todas as situações de trabalho, de rotina, como estudar, trabalhar, se desenvolver ou se relacionar. Em todas, ela está aqui para suprir algumas necessidades humanas. Segundo o Benedicto, em 2021, ele cita que no que diz respeito à inteligência artificial, o termo se refere ao desenvolvimento de sistemas, ao desenvolvimento de sistemas de computadores capacitados a realizar tarefas que requerem inteligência humana, envolvendo o uso de algoritmos, na qual possibilita que máquinas consigam processar informações, resolvendo problemas e facilitando a tomada de decisões. Então a gente vê a IA como uma ferramenta de trabalho, como um auxílio para que seja um trabalho mais rápido, que tenha mais clareza e um objetivo certo. A inteligência artificial, ela está presente em todas as situações da gestão. Na gestão ela não é diferente. Ela atua na automação, na análise de processo, pois ela pode automatizar tarefas repetitivas como a entrada de dados, reconciliação de contas e a geração de relatórios financeiros. Segundo Freitas, em 2023, ele destaca alguns pontos os quais estão sendo impactados pela inteligência artificial. A análise de dados e detecção de fraudes pode ser facilmente realizada pela inteligência artificial a partir da leitura de extensos volumes de informações contábeis, identificando padrões e anomalias. Outro ponto destacado é a automatização de relatórios financeiros, sendo gerados relatórios de forma automática, como balanços e demonstrações contábeis, garantindo a precisão e a integridade das informações. Então a gente vê aqui, que a IA está muito presente ali naquelas análises da contabilidade. Tem muitos processos que a IA consegue fazer, mas a gente precisa ter conhecimento como esses processos são feitos, para que a gente analise se a IA está correta, porque nem sempre ela está correta. Então ela vem ali como ferramenta de ajuda, não que ela tenha que fazer todo o trabalho pela gente, porque pode ocasionar problemas, né? Então é importante que a gente saiba fazer o processo, e ao terminar aquele processo que a inteligência artificial faz, a gente analisar se está de uma maneira correta, né? E dessa forma, a gente entende, né, que o problema dessa pesquisa aqui, que acerca esse trabalho, ele se direciona pela seguinte questão: de que forma a inteligência artificial tem sido utilizada na formação de administradores e contadores e quais os seus impactos. Então, portanto, o objetivo desse trabalho é trazer resposta para essa pergunta, né? Trazer um estudo e verificar de que maneira a inteligência artificial está aprimorando as habilidades da formação de contadores e administradores através de uma análise bibliométrica. Então, a gente vai vir aqui trazer respostas, falar sobre quais são as consequências. Será que os estudantes estão mesmo usando a IA de maneira correta para que se formem gestores bons? Então a gente precisa ter uma certa preocupação com isso. E esse trabalho aqui ele se justifica pelo fato de melhor compreender sobre o papel da inteligência artificial na formação de administradores e contadores e a sua importância. Todo esse estudo aqui, todo esse resumo expandido, ele será capaz de contribuir para futuros contadores e administradores, para que eles tenham conhecimento sobre como a tecnologia afeta o seu ambiente de trabalho, como ela está atuando no mercado de trabalho e como a gente tem que evoluir para lidar com a inteligência artificial agora e no futuro, para garantir um emprego bom, uma gestão boa. E segundo o Instituto Americano de Contadores Públicos Certificados,
Ele cita em 2021 que a inteligência artificial está revolucionando a contabilidade, permitindo que os contadores se concentrem em análise estratégica em vez de tarefas repetitivas. A formação deve incluir habilidades em tecnologia e análise de dados. Então é importante que a gente evolua junto com a inteligência artificial para não ficar para trás. É importante que a gente tenha conhecimento quais são os papéis da IA na formação de contadores e administradores. Materiais e métodos do estudo realizado. O estudo que foi realizado, ele se trata de uma análise bibliométrica, né? No qual teve a finalidade de analisar como a inteligência artificial ela atua na formação de administradores e contadores por meio da análise de artigos sobre a inteligência artificial nas áreas de formação de gestores, sendo dividido em 3 etapas. Então, esses materiais e métodos ele foi dividido em 3 etapas. E a primeira foi a seleção de artigos. Foram selecionados 3 artigos científicos publicados em períodos nacionais focados na aplicação de IA, na contabilidade e na administração. Os critérios da escolha incluíram, né, a relevância da temática, como a IA, né, como a IA se comporta na formação de profissionais e nas práticas contábeis administrativas, a data de publicação, priorizando os últimos 5 anos, abordagem empírica ou teórica sobre os impactos da IA. Foi analisado os seguintes artigos, né? O primeiro foi a inteligência artificial na contabilidade, um estudo a respeito da percepção da utilização de IA em escritórios contábeis em Santa Rosa e Horizontais, que foi em 2023. O segundo artigo foi a transformações contábeis, impactos da inteligência artificial na área contábil, que foi em 2022. E o terceiro artigo foi a inteligência artificial e a eficiência na administração pública, em 2021. Como foi feita essa coleta de dados, né? Nesses artigos, a gente obtivemos informações de como a IA atua na contabilidade e o seu papel, e como ela vem se desenvolvendo. Como foi o papel nela ao decorrer desse tempo e como está sendo. E com isso, foi desenvolvida essa pesquisa, para a gente obter respostas claras e precisas. Além disso, a gente também usou o ChatGPT, que é justamente a inteligência artificial, né? Para nos trazer citações e referências atualizadas sobre a IA na formação de gestor. Porque, como a gente disse, né? A IA está muito presente nos estudos. Então, a gente tem que usar ela como ferramenta de pesquisa, né? Pesquisar citações, referências. E isso é de extrema importância para um estudo completo e claro. A gente foi identificando tendências recentes na integração de ferramentas de IA em práticas administrativas e contábeis. Essas citações geradas no ChatGPT, elas foram revisadas, contextualizadas para garantir a originalidade do conteúdo. Então é importante que a gente não vá só lá na inteligência artificial e pegue resposta. É importante que a gente analise essa resposta, contextualize ela, ver se ela está corretamente clara, objetiva e certa, para garantir, né, a originalidade do conteúdo. A gente também usou ferramentas e validação. A gente usou o Microsoft Word para a escrita e organização do texto e a formatação das referências. Também usamos discussões em grupos, realizadas em 4 reuniões, com registro de conclusões em atas para garantir a consistência das análises. Então, foi feito um estudo ali em grupo, a gente analisou estes artigos, a gente sentou para conversar e para garantir essa consistência das análises. A funcionalidade principal dessa pesquisa foi encontrar respostas para que os gestores possam evoluir junto com a inteligência artificial, destacando a necessidade de atualização circular e adaptação às novas tecnologias. Então, o objetivo principal dessa pesquisa foi trazer essa atualização, trazer como a gente deve atuar atualmente com a inteligência artificial, como a gente deve evoluir, né? Como a gente deve se adaptar a essas novas tecnologias.
Este estudo, né, ele está restrito só ao público brasileiro, pois a gente não tem a introdução, e ele vem aqui para auxiliar nós gestores brasileiros, nós futuros gestores brasileiros. Oi, professor, boa noite, tudo bem? Eu me chamo Taiwane e eu vou apresentar sobre o tópico de resultados e discussões. Ao fazer análise desses 3 gráficos que foi apresentado no trabalho, foi notado que a inteligência artificial se apresenta de forma mais significativa, principalmente na formação, né, de contadores e administradores. Para ter base nesses dados e fazer a análise melhor, a gente utilizou o software VozVier para estar gerando esses gráficos para a gente. Nos gráficos, ele apresenta palavras chaves, né, que aparece quando a gente faz a pesquisa dos nossos trabalhos, que pode estar ajudando também, ajudando na compreensão, para entender melhor o impacto que a inteligência artificial tem na formação dos contadores e dos administradores. Então, vou estar fazendo análise desses 3 gráficos presentes, sendo que no primeiro gráfico a gente pode estar notando que é um gráfico de rede de ocorrências, e nele está presente, em principal, as palavras artificial intelligence e a coach education, que são a partir dessas palavras que outras se interligam, e essas estão como principais, estão em destaque no gráfico. Nesse segundo mapa, é um mapa de densidade, é um mapa térmico, vamos dizer assim. E nele a gente pode notar que foi gerado pelo software 3 cores principais, né, que estão em destaque, que são a vermelha, a roxa, a marrom, o verde, o azul claro, o azul escuro. E em cada cores dessa a gente tem palavras principais, né, que estão em destaque em cada uma delas, sendo que no conjunto de cores verdes, tem o principal, que é a Coach Education, que está relacionada com a palavra, né, Impact, Model, Determination, Level e algumas outras também. Já no agrupamento de azul escuro, podemos ver que temos a palavra Glow, eu não sei muito bem, Technology, Information, tecnologia, essas coisinhas assim, tá bom? E já no azul claro, vemos as palavras o coaching, profissão, o coach, currículum, digitalização, coisa assim, acho que tá mais pro espanhol do que pro inglês. E nas cores marrom temos o education, a coaching e algumas palavras também que eu não sou muito boa de inglês. Mas nesse mapa, ele pode descrever essas 7 cores, e em cada uma delas tem palavras que a gente pode estar notando que tem algumas principais que se interligam com outras também. Já no terceiro mapa, temos um que representa o período específico de publicação, entre os anos de 2021 e 2024. Em 2021, ele já se destaca mais na palavra coaching, a coaching. E em 2022 destacamos as palavras de artificial inteligência artificial, que seria com outras. Em 2023 temos destaque no a coach education. E em 2024 temos as palavras level, model, impact e essas palavrinhas assim, tá? E todas as palavras que foram analisadas, todo esse gráfico que foi analisado também, eles servem de referência para esse nosso estudo, para as pesquisas, então ajuda bastante desse lado. Olá, pessoal, boa noite. Vou dar continuidade ao nosso trabalho com o tópico de considerações finais, resumindo um pouco de tudo que já foi dito anteriormente. A inteligência artificial não é nenhuma novidade, né? Que ela tem se mostrado uma aliada poderosa, assim, né? Principalmente na formação de administradores e contadores, ao automatizar tarefas, transformar a forma de como lidamos com as informações nas tomadas de decisões. Porque aí ela não está mudando apenas o dia a dia desses profissionais, como também
a forma de como deve ser preparados, de como nós devemos ser preparados, né, desde a universidade. E diante desse estudo, vale ressaltar que no ambiente educacional é essencial que tenha disciplinas voltadas à tecnologia, análise de dados e a que façam parte da formação, porque já que o mercado está cada vez mais exigente, cada dia, né? A IA ela ajuda a tornar o trabalho mais eficiente, mais preciso, eficaz, mas também, ao mesmo tempo, ela exige que as pessoas desenvolvam novas habilidades, né, para acompanhar essas mudanças. Porque cada dia vai inovando, então tem que estar acompanhando essas mudanças. Porque mais do que substituir o trabalho humano, a IA ela vem para complementar, né, oferecendo ali ferramentas que ampliam a capacidade de análise na tomada de decisão. E por isso, com base, né, no nosso estudo, ele reforça, né, a importância da gente se manter sempre atualizado, né, e sempre aberto ali às novas inovações. Resumindo mais um pouco, né, que esse estudo, ele enfatiza que o cenário atual, ele exige uma formação mais completa, né, mais adaptada a essas novas tecnologias. E por fim, sugere que pesquisas futuras, né, ampliem o debate, explorando, como é que é o nome? Aplicações práticas da IA em contextos internacionais, e também investigando como essas tecnologias estão sendo, né, incorporadas na formação acadêmica quanto ao mercado de trabalho. E por fim, nós temos aqui as referências, né? Todas as referências que nós usamos para desenvolver o estudo apresentado. Obrigado.